numa situação calamitosa. Nós já sabemos que o Hospital São Lucas precisa resolver primeiro as suas questões legais, diz que vai resolver, diz que já resolveu, ninguém entendeu também ao certo o que está acontecendo e, claro, temos a situação do hospital de campanha que também está em andamento. Ou seja do município ou seja do estado, a estrutura na nossa cidade ainda está ou em andamento ou não está apta a receber. Mas o que nós temos que chamar a atenção é que, quando foi divulgado este vídeo, o deputado Coronel Sandro, que se eu não me engano recebeu 75 votos aqui em Patos de Minas, talvez não tenha se inteirado por inteiro das informações. Talvez ele tenha sido traído pela própria informação do governo do estado e acabou vendendo uma publicidade para o governo Zema, que no meu entendimento está incompleta, a informação está truncada. O próprio governo mineiro deixa isso claro, mas a estrutura da qual ele se refere, no meu entendimento, é do próprio estado. Ou seja, se você tem 10 respiradores, não consegue colocá-los no hospital regional, que é o seu hospital de referência, de quem é a responsabilidade por ter essa estrutura? Na minha concepção, apenas o órgão gestor deste hospital. E aí a coisa tem que ficar clara para todo mundo entender. E aí eu quero chamar a atenção também, Jota, porque a gente tem falado disso aqui, de representatividade. É inadmissível que Patos de Minas tenha um deputado estadual, que no caso é o doutor Eli Tarquino, que deve estar escutando a Rádio Clube 98, que segundo consta está aqui na cidade hoje para a inauguração de uma UBS, e não tenha feito absolutamente nada para rebater ou para esclarecer essa situação. Doutor Eli, por favor, responda à população de Patos de Minas, por gentileza, por obséquio, que essa situação não é desta maneira. E o senhor, inclusive, que chegou a divulgar também, ou pelo menos os pares do senhor, vou falar que foram os pares do senhor, porque eu não ouvi da sua boca, né? Não ouvi oficialmente do senhor, mas circulava-se na cidade de que o senhor também teria mandado 10 respiradores para a cidade. Onde estão também os seus respiradores e quais são os destinos destes equipamentos, para quais unidades eles foram? Portanto, a gente não pode deixar que as pessoas que às vezes não têm o conhecimento completo do que está acontecendo na nossa cidade desviem esse tipo de informação. Não estou aqui criando rusgas e nem ofendendo o pessoal que faz parte do movimento nas ruas, que está fazendo da parte deles, no meu entendimento, que é ir atrás, que é cobrar, que é buscar coisas que às vezes até a classe política de Patos fica devendo. Mas nós precisamos entender que precisamos de pessoas que estejam também mais inteiradas das coisas aqui na nossa cidade e não podemos nos vender as informações truncadas que às vezes o próprio governo do estado se atrapalha um pouquinho. E acho eu que, pela nota que o próprio governo mineiro falou e enviou aqui para a imprensa, vou dar aspas de novo para ela, abre aspas: o envio dos respiradores para os hospitais está condicionado à existência de leitos adequados para a utilização dos equipamentos, fecha aspas. Isso está na nota do governo do estado de Minas Gerais. E eu entendo que essa estrutura adequada da qual o governo fala é de fato o próprio hospital regional e aqueles entes, aquelas entidades da saúde das quais o governo administra, porque não tem como. Patos não tem hospital. O Hospital São Lucas é um hospital particular e não há como fazer esse tipo de credenciamento sem uma negociação. Nós precisamos esclarecer isso de forma dura e direta e vou cobrar mais uma vez. Deputado doutor Eli Tarquino, o senhor está ouvindo a Rádio Clube 98, que nós sabemos disso, que o senhor está na cidade hoje. Pelo menos consta que o senhor está. O senhor deve explicar para o povo de Patos de Minas que essas pessoas que não estão entendendo às vezes tudo que está acontecendo e não estão com todas as informações em mãos, elas precisam ser representadas por alguém da nossa cidade. Exerça o seu papel de deputado por Patos de Minas e esclareça a situação. Fale inclusive dos respiradores que, segundo consta, o senhor também teria até tentado destinar ou destinou para a nossa cidade. Todas essas informações importam, todas essas informações precisam ser levadas em consideração. E repito, o próprio hospital regional, nós temos documentos que mostram isso, tentou abrir espaço para colocação de novos leitos de UTI e não conseguiu, porque precisa atender também outros pacientes. A questão que se coloca aqui é: não tem estrutura, mas nós temos que nos perguntar, não tem estrutura de quem? De quem é essa estrutura que nós estamos falando? Pela nota que nos foi enviada pelo governo do estado de Minas Gerais, não só para mim, mas para toda a imprensa, fica claro que nós estamos falando da própria utilização do nosso governo, do nosso estado aqui. Mas a gente precisa
deixar isso claro. Nós não podemos transformar essa discussão, Jota, até me alonguei demais aqui no comentário, em um proselitismo político desnecessário, em uma briga, uma troca de farpas e briga de foices, num momento que é completamente inadequado. A gente precisa de esclarecimento, a gente precisa colocar pingos nos is nessas coisas para não dar problema para ninguém, e a gente quer chegar ao respirador. Porque no final das contas, quem é que tá ouvindo a Rádio Clube 98 e o povo na rua, tá se lixando se a estrutura é do Estado, se é da Prefeitura, seja lá de quem for. A pessoa quer o atendimento, a pessoa quer o leito de UTI em funcionamento, e isso não pode se tornar objeto de discussão. Basta ver a quantidade de lacaios oportunistas de uma corrente ideológica estúpida que estão crescendo em torno desta história, e inclusive tem uma galera que tem vídeo até patrocinado no Facebook para meter o pau numa situação que eles sequer têm conhecimento. A gente precisa parar com isso na nossa cidade, a gente precisa esclarecer as coisas e, repito, o nosso deputado estadual tem que tomar partido nessa história e dizer que representa Patos de Minas e ir atrás dessas histórias, esclarecer ponto a ponto, tintim por tintim, porque o povo de Patos de Minas merece. Como eu digo, eu já disse aqui para finalizar, a questão é entender de qual estrutura nós estamos falando. Acredito eu que estamos falando do próprio hospital regional, que ainda não tem condição de ampliar esses leitos de UTI, Jota.